Neste vídeo mostraremos a história de um homem destinado a enfrentar desafios impossíveis em busca de redenção. Preparem-se para mergulhar nos feitos extraordinários de Hércules, o semideus cuja coragem e força transcendem a imaginação. Monstros, mitos e heroísmo se entrelaçam nesta narrativa envolvente desde o nascimento, os 12 trabalhos e sua ascensão ao Olimpo. Convidamos a vocês a explorarem esta épica e emocionante saga deste lendário guerreiro da mitologia grega. Então não se esqueçam, já deixem seu like, se ainda não é inscrito, se inscrevam e ative o sininho. Obrigado. Hércules era filho de Zeus com uma mortal chamada Alcmena e foi perseguido ao longo de sua vida por Hera, esposa de seu pai. Hércules, também conhecido como Heracles, foi um herói da mitologia grega que ficou famoso por ser dotado de força sobre-humana. Há inúmeros relatos que contam seus feitos, e os mais famosos foram os 12 trabalhos, missões de grande dificuldade que foram executadas por ele. Os historiadores acreditam que seu mito tenha surgido em povos de caçadores do período neolítico, permanecendo no imaginário dos habitantes da Grécia. Hércules é tradicionalmente conhecido como um herói ou semideus, mas seu mito, como veremos, narra a sua ascensão ao Olimpo, o que sugere sua transformação em um deus. O herói ainda teve um pai adotivo, chamado Anfitrião, marido de sua mãe. Ela engravidou de uma relação que teve com Zeus, depois que ele se disfarçou de Anfitrião para enganá-la. No mesmo dia, Anfitrião apareceu e também manteve relações com Alcmena, e ela, ao mesmo tempo, foi fecundada por Zeus e de seu marido. Assim foram gerados Hércules, filho de Zeus, e Íficles, filho de Anfitrião. A força sobre-humana de Hércules, portanto, seria um traço herdado de seu pai. Esse caso extraconjugal de Zeus desagradou a Hera, sua esposa, que procurou vingar-se de Alcmena e de Hércules. Assim, Hera atrasou o nascimento de Zeus e de seu irmão. Depois ela enviou 2 serpentes para o berço do herói para matá-lo. Hércules, apesar dos seus poucos dias de vida, matou as cobras esganando-as. Depois de adulto, Hércules casou-se com Mégara, filha de Creonte, o rei de Tebas. A união entre os dois foi feliz, e juntos tiveram 5 filhos. No entanto, ela se encerrou de maneira trágica. Hera continuou perseguindo Hércules, e em determinado momento lançou sobre ele um feitiço que o levou à loucura. Momentaneamente, Hércules foi tomado por uma fúria que o fez assassinar a própria esposa e os 5 filhos. Após isso, ele sentiu um enorme remorso, e então foi até um oráculo em Delfos pedir um conselho para Apolo sobre o que ele deveria fazer. O conselho que ele recebeu foi procurar Euristeu, rei de Micenas, Tirinto e Argos, e oferecer a ele seus serviços. Mais uma vez, Hera interferiu na situação e manipulou Euristeu para que ele solicitasse somente tarefas impossíveis para Hércules. Ao todo, o rei demandou 12 trabalhos, sendo eles o primeiro, Leão de Nemeia. A terrível fera não podia ser morta por um homem normal por ter couro de material impenetrável para mortais, e todos os que tentavam enfrentá-lo ficavam completamente aterrorizados pelo seu rugido, que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Além disso, arma alguma podia penetrar o couro do animal, e todos que o tentavam matar com lanças ou flechas acabavam sendo devorados. No primeiro dos seus famosos 12 trabalhos, Hércules recebeu de Euristeu a missão de derrotar o leão de Nemeia, para dar fim à devastação que este causava. De início, Hércules tentou atingi-lo com suas flechas inutilmente. Irritado, o herói aplicou com sua clava um golpe tão tremendo na cabeça do animal que este caiu desacordado. Depois de estrangulá-lo, Hércules extraiu o couro do animal com as próprias garras, uma vez que nenhuma arma de ferro o conseguia cortar ou perfurar. A partir daí, Hércules passou a usar sua pele como um manto protetor, com a cabeça do leão servindo-lhe de elmo. Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna, na mitologia grega, era um monstro, filho de Tifão e Equidna, que habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida, hoje o que equivaleria à costa leste da região do Peloponeso. A Hidra tinha corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Segundo a lenda, as cabeças da Hidra podiam se regenerar. Algumas versões dizem que, quando se cortava uma cabeça, cresciam 2 em seu lugar, mas as primeiras versões da lenda não incluíam essa característica. A Hidra era tão venenosa que matava os homens apenas com o seu hálito e os comia. Se alguém chegasse perto dela enquanto ela estava dormindo, apenas de cheirar o seu rastro a pessoa já morria em terrível tormento. A Hidra foi derrotada por Hércules em seu segundo trabalho. Inicialmente, Hércules tentou esmagar as cabeças, mas a cada uma que cortava surgiam 2 no lugar.
Decidiu então mudar de tática e, para que as cabeças não se regenerassem, pediu ao sobrinho Iolau para que as queimasse com um tição logo após o corte, cicatrizando desta forma a ferida. Sobrou então apenas a cabeça do meio, considerada imortal. Hércules cortou e enterrou a última cabeça com uma enorme pedra. Assim, o monstro foi morto. Segundo a tradição, o monstro foi criado por Hera para matar Hércules. Quando percebeu que Hércules iria matar a serpente, Hera enviou-lhe a ajuda de um enorme caranguejo, mas Hércules pisou-o e o animal converteu-se na constelação de Caranguejo, ou Câncer. Instruído por Atena, Hércules, após matar a Hidra, aproveitou para banhar suas flechas no sangue do monstro, para torná-las venenosas. Euristeu não considerou este trabalho válido. Hércules deveria cumprir 10 trabalhos e não 12, pois o herói teve ajuda. A corça de Cerineia, também conhecida como corça serinita, era um animal lendário da mitologia grega, com chifres de ouro e pés de bronze, que corria com assombrosa rapidez sem se cansar. Habitava o Monte Cerineu, na Arcádia, escondendo-se num templo da deusa Ártemis, a quem era consagrada. Na verdade, a corça era a ninfa Taígete, que para fugir à perseguição de Zeus foi transformada por Ártemis no magnífico animal. Em um dos famosos 12 trabalhos de Hércules, o rei Euristeu exigiu de Hércules que capturasse o animal. Querendo evitar ferir a corça e desagradar a deusa, Hércules perseguiu-a incansavelmente durante 1 ano, passando por muitas regiões da Grécia e mesmo além. Finalmente a corça, de volta à Arcádia, procurou refúgio no Monte Artemísio. Ainda com Hércules em seu encalço, tentou atravessar o rio Ladão, onde foi alcançada pelo herói. Exausta, foi ferida levemente por uma flecha que ele disparou. Hércules colocou-a nos ombros e levou-a até o reino de Euristeu. No caminho, porém, ao atravessar a Arcádia, Hércules encontrou Ártemis e Apolo, que quiseram tomar o animal que lhes pertencia, acusando-o de sacrilégio. Hércules explicou-lhes que, para expiar a culpa de haver matado seus filhos com Mégara, estava condenado a realizar trabalhos para Euristeu, a quem atribuiu a responsabilidade pelo ocorrido. Desta forma, convenceu-os a deixá-lo levar a corça ao palácio do rei, em Micenas, com a condição que este a libertasse assim que a tivesse visto. Além disso, o herói ofereceu sacrifícios expiatórios a Ártemis para apaziguar os resquícios de sua ira. Javali de Erimanto. O javali de Erimanto era, na mitologia grega, um monstro terrível que descia todos os dias do Monte Erimanto na Arcádia para assolar as vizinhanças. No terceiro dos seus famosos 12 trabalhos, Hércules recebeu a missão de capturar vivo o javali e trazê-lo até o rei Euristeu. Hércules, com a força dos seus berros, expulsou a fera de seu esconderijo no topo da montanha, perseguiu-a através da neve que cobria a região e cansou-a até poder ser capturada. Depois disso, Hércules colocou o javali sobre os ombros e levou-o até o palácio de Euristeu, em Micenas. Ao ver o monstro, Euristeu foi tomado de pavor e escondeu-se numa grande ânfora que mantinha no palácio para esconder-se em caso de perigo. O quinto dos trabalhos de Hércules foi limpar os estábulos de Algias em um dia. Isto era visto como humilhante, mais do que incrível como os trabalhos anteriores. E impossível, já que o gado era divinamente sadio, imortal, e assim produzia uma enorme quantidade de esterco. Mas Hércules o cumpriu em um dia, desviando o rio Alfeu para lavar os estábulos, e sem fazer nada que o desgraçasse e o tornasse indigno da imortalidade. Aves do lago Estínfalo. De acordo com a mitologia grega, as aves do lago Estínfalo eram enormes criaturas aladas, que de tão grandes podiam barrar a luz do sol. Suas asas, cabeça e bico eram feitos de ferro, com o qual devoravam os frutos de toda a região e acabando com todos os recursos. O lago Estínfalo ficava na Arcádia, uma região na Grécia. Elas habitariam os locais mais ermos da área, como os pântanos insalubres, fazendo seus ninhos nos galhos retorcidos, onde era difícil de se alcançar e de ver. Eram conhecidas por atacarem os homens impiedosamente e por comerem sua carne. Disse que Hefesto, o ferreiro dos deuses, forjou 2 castanholas de bronze a pedido da deusa Atena. Ao serem tocadas, elas criavam um barulho ensurdecedor que fazia as aves se desentocarem dos pântanos e tentarem alçar voo. Nesta tentativa, elas foram alvejadas por flechas que estavam envenenadas com o sangue da hidra de Lerna e que foram atiradas por Hércules. Touro de Creta. O touro era guardado por um labirinto que desnorteava os homens mais audazes. O labirinto de Minos, rei de Creta e guardião do touro. Cruzando o oceano até a ilha ensolarada, nosso herói Hércules iniciou a sua tarefa de procurar o touro,
e conduzi-lo ao lugar sagrado onde habitam os homens de um só olho, os ciclopes. De um lugar para o outro ele caçava o touro, seguindo a luz que brilhava na testa do animal. Sozinho ele perseguiu-o, encurralou, capturou e montou, e assim guiado pela luz, atravessou o oceano rumo à terra dos ciclopes. Os cavalos de Diomedes, na mitologia grega, semeavam o terror e viviam atados por correntes de ferro aos seus bebedouros de bronze. Seu dono Diomedes alimentava-os com carne humana. Diomedes era o rei dos Bistones, uma raça guerreira, e era filho de Ares e Cirene. Eles eram Podargo, ou o Pé Brilhante, Lampon, ou o Resplendor, Xanto, ou o Amarelo, e Deino, ou o Terrível. Hércules, no seu 8º trabalho, foi encarregado de capturar os 4 cavalos de Diomedes e levá-los para Micenas, o que fez com a valentia, a força e o talento que o caracterizavam. Navegou a Trácia com um grupo de voluntários e soltou os cavalos, porém, quando os Bistones vieram recuperar os cavalos, ele entregou os cavalos à guarda de Abdero, filho de Hermes, que foi morto pelos cavalos. Hércules derrotou os Bistones, matou Diomedes e fez os demais fugirem. No local onde Abdero morreu, ele fundou a cidade de Abdera. Heracles finalmente levou os cavalos para Euristeu, mas ele deixou os cavalos livres e eles foram até o Monte Olimpo, onde foram mortos por bestas selvagens. Em outra versão, Hércules foi à Trácia sozinho. Apresentou-se diante de Diomedes, a quem matou com a sua famosa massa, e arrastou o seu corpo inerte até a margem de um grande lago artificial que ele mesmo tinha construído. E entregou-o aos 4 cavalos selvagens e carnívoros, uma vez alimentados com a carne de Diomedes, rei da Trácia. Os cavalos, cuja voracidade se tinha acalmado, puderam ser capturados docilmente por Hércules, que cumpriu assim vitoriosamente o seu 8º trabalho. Cinturão de Hipólita, a rainha das Amazonas. No seu novo trabalho para Euristeu, Hércules teve que combater as Amazonas, façanhas paralelas, luta contra o monstro marinho e o saque de Troia. As Amazonas, poderosas e belicosas mulheres guerreiras que já haviam enfrentado o herói Belerofonte, viviam na mítica Temícera, perto do ponto Euxino, Mar Negro. A rainha das Amazonas, Hipólita, recebera de Ares um precioso cinto, cobiçado pela filha de Euristeu, sacerdotisa de Hera. O rei de Micenas encarregou Hércules de trazer o cinto de Hipólita, e o herói embarcou para Temícera junto com Teseu, Télamon, Peleu e outros companheiros. Hércules já havia convencido a rainha Hipólita a ceder-lhe amistosamente o cinto, quando a deusa Hera, disfarçada, incitou as Amazonas à luta. Na batalha que se seguiu, as Amazonas foram derrotadas, e Hércules conseguiu o cinto. Segundo algumas versões, a rainha Hipólita morreu durante a luta, atingida pelo próprio Hércules. Os gado de Gerião. Como 10º trabalho, o rei Euristeu decidiu aumentar a dificuldade. Hércules deveria trazer por terra e mar todo o rebanho de Gerião, que tinha 2 pernas tal como as outras pessoas, mas a partir da cintura, o corpo se ramificava em 3 troncos com 3 cabeças e 6 braços. Os animais eram guardados por Euritião, um pastor monstruoso, e o seu cão que tinha várias cabeças, Ortus. Quando Hércules se aproximou, o cão lançou-se como uma flecha para ele, rosnando ferozmente, tentando alcançá-lo. Com um golpe decisivo, Hércules derrubou o monstro. Então, Euritião, amedrontado pelo bravo guerreiro que estava diante dele, suplicou que a sua vida fosse poupada. Hércules concedeu-lhe o pedido. Conduzindo o gado vermelho sangue adiante dele, Hércules voltou a sua face para a cidade sagrada. Ainda não estava muito longe daquelas pastagens quando percebeu que o monstro Gerião vinha em louca perseguição. Logo Gerião e Hércules estavam face a face. Exalando fogo e chamas de todas as 3 cabeças simultaneamente, o monstro avançou sobre ele. Esticando bem o seu arco, Hércules lançou uma flecha que parecia queimar o ar e que atingiu o monstro no seu flanco. Tamanho foi o ímpeto com que fora lançada, que todos os 3 corpos de Gerião foram perfurados. Com um guincho desesperado, o monstro oscilou, depois caiu, para nunca mais se levantar. E Hércules começa o penoso percurso levando o rebanho à cidade sagrada. Pomos de ouro do jardim das Hespérides. Num longínquo país crescia a árvore sagrada, a árvore da sabedoria, que produzia as maçãs, pomos, de ouro de Hespérides. A fama destes doces frutos alcançara terras distantes, e eram desejados por todos os filhos dos homens que se reconheciam igualmente como filhos de Deus. Hércules também sabia sobre estes frutos, e recebeu a palavra de ordem para procurá-los. O caminho foi muito longo, 5 provas de vida e morte se passaram. Nosso herói, a princípio cheio de esperança e coragem, foi aos poucos perdendo as forças e a vontade. Um dia,
Quando lutava por se libertar de uma dessas provas, lembrou-se das palavras proferidas por seu mestre Nereu. A verdade está dentro de ti mesmo. No teu interior há um poder mais elevado, força e sabedoria. Volta-te para o teu interior e evoca a força que existe, o poder que é a herança de todos os homens que são filhos de Deus. No final de jornada, depois de muitos altos e baixos, Hércules encontrou-se com o gigante Atlas. Atlas, cambaleante sob o peso dos mundos às suas costas, estava com sua face vincada pelo sofrimento, seus membros vergados pela dor, seus olhos cerrados em agonia. Mas ele não pedia auxílio. Ele não viu Hércules. Apenas lá estava, curvado pela dor, pelo peso dos mundos. Trêmulo, Hércules observava e avaliava o quanto havia de peso e de dor. E esqueceu sua busca. A árvore sagrada e as maçãs desapareceram de sua mente. Ele só pensava em como ajudar o gigante, e sem demora correu para ele e animadamente retirou a carga dos ombros de seu irmão. Passou-a para suas próprias costas, aguentando ele mesmo a carga dos mundos. Cerrou os olhos, enrijecendo os músculos sob o esforço, e então eis que a carga se desprendeu e lá estava ele livre, tal como Atlas. Diante dele, as mãos estendidas num gesto de amor, o gigante ofereceu a Hércules as maçãs de ouro. Era o fim da busca. Neste momento, Eritéia, uma das guardiãs dos pomos de ouro, disse a Hércules: "O caminho que traz a nós é sempre marcado pelo serviço. Atos de amor são sinalizações no caminho." Então, ela lhe deu uma maçã na qual estava inscrita em luz a palavra de ouro serviço. "Lembra-te disto", disse ela. "Jamais te esqueças." Assim Hércules conseguiu a maçã de pomos e finalizou o 11º trabalho. Cão de Hades, Cérbero. Nosso herói Hércules, que se vira obrigado a cumprir 12 tarefas impostas por Euristeu, rei de Micenas, por ter matado em um acesso de fúria sua esposa Mégara e filhos, já havia completado 11 desafios. Pouco tempo depois de cumprir a 11ª tarefa, Euristeu ordenou que realizasse o último e mais perigoso desafio: a de descer ao mundo dos mortos para capturar Cérbero e levá-lo vivo à presença do mandante. Um trabalho tão difícil e temerário que o próprio Hércules duvidava que fosse capaz de completá-lo com êxito. Temeroso, Hércules pede ajuda aos deuses e Atena e Hermes apareceram para ajudá-lo. Sem perder tempo, eles se dirigiram ao reino infernal, através de um túnel longo e escuro. Hércules e os deuses penetraram no mundo subterrâneo e encontraram Meleagro e Medusa, que estavam a esperá-los. Mas ao perceber que o herói se inquietava, o Hermes o acalmou, dizendo que eles não lhe poderiam fazer mal, pois eram apenas sombras e nada mais. Ao encontrar o rei dos mortos, Hades, Hércules explicou-lhe que precisava levar a fera Cérbero à presença de Euristeu. O rei Hades disse que permitiria desde que nosso herói dominasse a fera sem usar nenhuma arma, que não o machucasse e o devolvesse vivo. Hércules prometeu-lhe que assim seria, e em seguida aproximou-se de Cérbero, que imediatamente colocou-se em posição de luta, rosnando e mostrando os dentes afiados que guarneciam suas 3 bocarras. Mas apesar deles, e também da cauda de dragão que buscava atingi-lo e feri-lo, nosso herói conseguiu dominar a fera em pouco tempo com a ajuda de sua pele de leão e, jogando-a sobre o ombro direito, subiu pelo caminho que levava ao mundo superior. Segundo relatos antigos, esse caminho era longo, áspero e íngreme, a carga pesada, e as 3 cabeças do cão rosnavam e tentavam mordê-lo sem parar. Mas Hércules caminhava com o pensamento concentrado na sua próxima libertação, e por isso prosseguia em seu avanço, sem dar a menor atenção ao que sua presa procurava fazer. Ao entregar a fera a Euristeu, que apavorado ao se ver diante daquele animal de aparência sinistra, mandou que Cérbero fosse devolvido imediatamente ao lugar de onde fora retirado, libertando assim nosso herói de outras tarefas. Hércules ficou livre. Essas foram os grandes 12 trabalhos de Hércules, uma grande demonstração de força e coragem deste incrível herói.